Oi, antes de você começar a assistir esse vídeo, vai lá no Telegram, procura Prof. Nilson Pita, se inscreve no nosso canal, muito conteúdo diariamente para você se aprimorar na sua jornada. Um abraço! Quando que a gente indica e quando que a gente não indica o uso de hidrolipoclasia? O que acontece? A hidrolipoclasia é uma das técnicas mais seguras para a gente trabalhar com invasivos. Então, a primeira informação que você deve anotar e guardar são essas, tá? Então, o que acontece com a hidrolipoclasia? Muitas vezes a gente tem aí um cliente que sofre com hipertensão ou tem alergia a determinados produtos e tal. Quando você percebe que você tem indícios que não são legais ou bacanas, seguros, ou que são eminentes de intercorrências, você deve optar primeiro por hidrolipoclasia. O que é pré-requisito? O pré-requisito é você ter uma prega superior a 3 centímetros. Legal? Uma prega superior a 3 centímetros. Esse que é o indicativo. Ah, mas a hidrolipo, não sei o que. Então é assim, prega acima de 3 centímetros e você consegue trabalhar bem duas regiões basicamente. Você consegue trabalhar bem região de abdômen e região de culote, tá? E isso você consegue trabalhar bem com hidrolipoclasia, sem grandes complicações. Ah, eu posso trabalhar o flanco com hidrolipoclasia? Olha, muitas vezes aquela prega de gordura, ela não é tão bem aceitável, vamos dizer assim. Ela não é muito bem resolvida na questão ali de estrutura e também de efetividade. O que eu percebi várias vezes que eu fiz hidrolipo em flancos com mais de 3 centímetros de camada de gordura, percebi que a pessoa teve muita dor, a pessoa teve muito inconveniente e o resultado também foi baixo. Então o que eu te recomendo? A gente trabalhar região de abdômen, tá? Quando você trabalha o abdômen, você vai retirando a gordura do abdômen, você consegue também trabalhar a força da gravidade. Trabalhando a força da gravidade, você vai acomodando a gordura de cima. Então é bom, sempre que você está trabalhando hidrolipo, você precisa trabalhar hidrolipo associada a uma drenagem linfática, é o mais indicado, ou então você associa com a massagem modeladora. Por quê? Aí você vai conseguindo deslocar gordura de determinadas regiões, por exemplo, do dorso, das costas. Você consegue deslocar essa gordura para uma outra região, como por exemplo, a gordura do dorso você transfere para a região de flanco. De flanco você também consegue transferir para a região de abdômen. Então você vai modelando literalmente essa gordura. Primeiro você faz a hidrolipoclasia. Eu gosto de usar o intervalo de 2-3 dias para você fazer a drenagem linfática, porque aí você vai monitorando esse seu cliente. Você vai monitorando esse seu cliente com essa situação, entendeu? Então a hidrolipo, ela consegue trabalhar com você essa região. Então você bombardeia a região de abdômen e você consegue deslocar toda a outra massa para a região de abdômen. Então você sempre vai trabalhar abdômen com mais gordura disponível, com mais situação favorável para você ter menos intercorrência. Deixa eu parar aqui um pouquinho e responder algumas perguntas, que está aparecendo aqui já várias perguntas. Deixa eu ver aqui, o pessoal está falando aqui a respeito
Pressurizada, a Karen está me perguntando, pressurizada, serve para hidrolipoclasia? Olha, Karen, minha opinião, tá? Eu já conversei com alguns profissionais, ninguém fez isso propriamente dito, tá? Ninguém testou a ponto de falar serve ou não serve. Eu acredito, né? Eu ainda preciso fazer esse teste. Eu acredito que a hidrolipo funcione sim com caneta pressurizada, mas ela não vai servir para a mesma prega de gordura de 3 centímetros. Por quê? Quando a gente faz com agulha, a gente consegue administrar meio, 2 ml. Agora, quando eu faço a administração com a caneta pressurizada, o que acontece? Eu consigo administrar 0,1, 0,2 no máximo. Então eu vou estar atingindo uma camada pequena de gordura. Então, qual é a minha linha de raciocínio? A minha linha de raciocínio é assim: a hidrolipoclasia com a caneta pressurizada, ela passa a ser importante para aqueles clientes que tem uma camada pequena de gordura e que precisa e gostaria de fazer hidrolipoclasia. Então é mais ou menos assim: a pessoa tem menos de 3 de prega, menos de 3 centímetros de prega de gordura localizada. Aí você vai lá, faz uma hidrolipoclasia, fazendo pontos de 0,2, 0,3 no máximo, e depois você vem com ultrassom de 3 MHz, guardando sempre aquela proporção. A proporção de que para cada 3 ml, ou para cada 1 ml de soro, 1 minuto de ultrassonografia. Isso vale tanto para pressurizada quanto para convencional. Então eu acredito que seja isso. É preciso, na verdade, fazer alguns testes e ter alguns resultados para te confirmar, mas a minha linha de raciocínio é essa. Deixa eu ver o que a Daniela está perguntando aqui. Posso colocar algum anestésico? Sim, qual a porcentagem? Os clientes reclamam muito de dor. Daniela, eu tenho o hábito de brincar com essa situação de sentir muita dor. Porque eu falo que na estética, e principalmente quando a gente está trabalhando com procedimentos invasivos, é a dor da beleza entrando. Então, se a pessoa estiver reclamando muito de dor, é porque ela é feia. Essa é a brincadeira que eu faço sempre, entendeu? Mas o que eu te falo, a gente tem aí uma situação que ela é interessante, porque você, quando associa um fármaco com o soro fisiológico, ele passa a ser uma barreira para o ultrassom. Então, se você colocar um anestésico ou um fármaco junto com o soro fisiológico, no momento que a onda sonora for se propagar no tecido, ela vai encontrar uma barreira. Qual que é a barreira? A estrutura química do fármaco. E ele vai lá, destrói aquela estrutura química e volta o som. E aí você perde, na verdade, o efeito de cavitacional que a hidrolipo promove, e você vai perder a ação do fármaco. Então, eu não recomendo que você associe nenhum tipo de processo ou de fármaco a esse tipo de procedimento, tá? Essa história de doer, assim, tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que são menos sensíveis. Então a gente precisa aprender a lidar com isso e orientar o cliente para isso. Mas eu percebo muito menos reclamações com hidrolipoclasia do que, por exemplo, com a mesoterapia convencional, né? Mas eu acredito que muitas vezes você esteja trabalhando com uma camada de gordura que não seja acima de 3 centímetros. Geralmente as pessoas com camada de gordura acima de 3 centímetros, ela não sente tanta dor assim, não incomoda tanto e assim por diante, entendeu? Aí estão me perguntando aqui, Ana Cláudia me perguntando, quantos ml por ponto? Ok, quantos ml por ponto? Depende do que você está fazendo,
depende da prega de gordura da pessoa, mas você vai trabalhar de meio até 2, 3 ml. Eu não passo, eu gosto de trabalhar na faixa do 1 a 2 ml no máximo, tá bom? Então, é isso que eu te recomendo. Isso a gente não consegue fazer com a mesoterapia, pressurizada. A Ilse está perguntando aqui para mim, qual eletroterapia que eu posso estar associando? É assim, olha, no dia da hidrolipoclasia, você precisa fazer ultrassom, que é uma eletroterapia. Depois de 2, 3 dias, você deixa aquele tecido cicatrizar, né? E depois de 2, 3 dias, você começa aí com uma eletroterapia. Eu particularmente gosto de radiofrequência. Eu acho que ela é boa para trabalhar ainda o resíduo de gordura. Ela é boa também para trabalhar a situação de flacidez. Posso fazer uma vez por semana? Sabrina, eu acredito que o protocolo correto é aquele protocolo que você faz uma vez por semana. Porque quando você faz o processo de hidrolipoclasia, ele promove uma implosão de gordura. O que é isso? Ele acontece ali uma potencialização da quebra de gordura. Então isso produz um processo inflamatório, uma lesão naquele tecido. E uma semana dá tempo de cicatrizar, vamos dizer assim, entre aspas, para você fazer uma nova sessão. Menos que uma semana eu acho ruim, e mais que uma semana aí eu já acho pouco. Então eu sempre recomendo que você faça assim, uma hidrolipoclasia, 2, 3 dias, uma drenagem linfática ou uma massagem modeladora, fica um bom protocolo. Qual o valor total, eu não entendi esse valor total, de soro devo administrar em um abdômen globuloso? Melhor essa pergunta aí para eu poder tentar aqui te responder. Qual a distância entre os pontos de soro? A Valéria está me perguntando isso. Qual é a distância entre os pontos? Valéria, você tem que saber o seguinte: conforme você aumenta o volume de líquido, você tem que aumentar a distância entre os pontos. Então você vai trabalhar com uma distância de 2 ou 3 centímetros, mas isso vai depender da marcação que você faz, da medida no adipômetro que você encontra e na região onde você consegue visualizar. E eu sempre te recomendo que menos é mais. Então eu trabalho geralmente 1 centímetro com uma distância aproximada de 2 a 2,5 centímetros de distância. Deixa eu responder aqui o pessoal do Instagram, do Facebook, também já estava respondendo ali. Poderia usar o ultrassom de alta potência cavitacional? É a Rita que está me perguntando aqui. Olha, Rita, você pode, mas quando a gente usa um cavitador ao invés de um ultrassom, o tempo de utilização ele é metade do tempo de um ultrassom de 3 MHz, tá bom? Então é assim, se você administrou lá 20 ml no ultrassom convencional, você faria 20 minutos de ultrassom. Agora, quando você usa um ultrassom de alta potência, um cavitador, você utiliza metade do tempo. Então, usei 20 ml e eu uso 10 minutos desse ultrassom cavitacional, tá bom? A diferença é essa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver mais alguma coisa. Pode fazer por quadrante injetar mais ml de soro? Pessoal, uma coisa que eu gostaria que vocês colocassem na cabeça, que menos é mais, tá bom, Juliana? É assim, muitas vezes a pessoa fica na fissuração de querer colocar 2, 3, 4, 5, 10 ml num ponto. Primeira informação que eu vou te dar, tá, Juliana? É assim, o tecido subcutâneo, quando a gente avalia esse tecido, qual é a informação anatômica que a gente tem desse tecido?
esse é um tecido que tem capacidade de suportar até 3 ml de substâncias injetáveis. Então, 3 ml é o máximo, tá? Você pode trabalhar por quadrante? Pode. Às vezes você verifica que só tem uma prega de gordura de 3 centímetros no abdômen inferior. E aí você vai lá, faz 2, 3 pontos de 2 ml, 2, 3 pontos de 3 ml. Aí se você vai colocar 3 ml, que eu considero que é o valor máximo, mas não é porque eu considero, porque eu acho, não é isso. Quando você pega as referências de técnica de aplicação de injetáveis, é muito explícita a informação que o tecido subcutâneo ele suporta até 3 ml de solução injetável, seja ela qual for. Então até 3 ml. Então, mais do que isso, uma hidrolipoclasia não aspirativa, ela precisa respeitar isso para que você consiga ter uma boa resposta, porque depois injeta um monte lá, o organismo não consegue assimilar. Você tem que saber que o soro fisiológico, mesmo ele sendo estéril, mesmo ele sendo uma substância considerada totalmente fisiológica, o nosso organismo entende ele como um corpo estranho, e aí a gente pode ter algum tipo de complicação, tá bom? Então, menos é mais. Importante aqui, deixa eu falar mais uma coisa, o soro fisiológico que a gente precisa usar é soro fisiológico estéreo, tá? Então, tem aqueles flaconetes que você adquire, que ele tem escrito lá soro intravenoso, inclusive. Esse soro intravenoso, ele é ele tem geralmente uma etiqueta amarela, tem de várias marcas. Toma só cuidado que tem uma marca de soro, se eu não me engano é a Adip, que ele é não estéreo e ele também vem num flaconete. Muitas vezes você vai até uma farmácia procurar, tem, o pessoal geralmente te mostra esse, mas esse não é indicado para esse tipo de procedimento, porque o procedimento é invasivo, então o produto tem que ser estéreo, tá bom? É indicado massagem logo após a aplicação? Olha, Simone, logo após a aplicação você já faz o ultrassom, que não deixa de ser uma massagem. Então, e você faz um ultrassom rigoroso, não é algo bem superficial. Você coloca lá e vai comprimir, entendeu? Então, já é uma massagem. Mas fala assim, fazer uma massagem modeladora, eu acho que não é o momento. O que você deve mesmo é orientar o seu cliente para sair ali para uma atividade física. Essa atividade física ela tem que ter duração de pelo menos 30 minutos. Pode ser uma caminhada? Claro que pode. Pode ser uma corrida? Pode. Pode ser uma plataforma vibratória? Também pode. Então, essa é a informação que o seu cliente precisa ter para aumentar o rendimento. Porque você, como promove essa implosão de gordura, o que você produz? Você produz uma quantidade de ácido graxo na corrente sanguínea muito alta. E como que isso é consumido? Através do consumo de energia, de uma atividade aeróbica. Então a gente precisa trabalhar exatamente isso. A Vanessa está me perguntando aqui, posso mesclar a hidrolipo com mesoterapia? Em semanas alternadas, por exemplo? Sim, você pode trabalhar esse processo de intercalar. Uma semana eu faço hidrolipo, outra semana eu faço mesoterapia e assim eu vou sucessivamente. O que eu acho que você deve manter, mesmo sendo mesoterapia ou a hidrolipoclasia, a drenagem linfática para te ajudar no processo. Boa noite, Jaci. Eu coloco só 1 ml por ponto e vejo o resultado. É isso aí, Michele. Eu também gosto de trabalhar com 100 ml ou com 1 ml e eu também vejo bastante resultado. Oi, Cláudia, boa noite. Tá. Ela está me perguntando aqui, a Vanessa. No dia da radiofrequência, posso realizar radiofrequência antes ou depois? Bom, quando eu falo em drenagem linfática, pessoal, eu falo de uma drenagem linfática não localizada, uma drenagem linfática de todo o corpo. E aí eu posso fazer a radiofrequência na região
onde eu fiz, sim, as aplicações e o processo de hidrolipoclasia propriamente dito. Olha aqui a Fabi perguntando, Fabi Branco perguntando, posição da agulha é de 90 graus, faço prega para aplicar o soro? Ótima pergunta, viu, Fabi? Então veja só, posição, vocês sabem que eu sempre indico os 45 graus. Para quê? Porque quando a gente faz 45 graus, a gente tem uma extensão maior da agulha, entendeu? No tecido. Então, corro menos risco de ter, atingir, por exemplo, um músculo ou deixar superficialmente. Então, 45 centímetros. Mas só que agora eu indico você fazer uma prega. Por que eu indico aqui você fazer a prega? Porque eu estou administrando soro fisiológico, estou dando uma distância maior de 2 centímetros e mesmo que eu comprima a região que eu fiz a aplicação anterior de soro fisiológico, nesse caso eu não vou ter problema. Por quê? Eu não estou fazendo efeito depósito. Eu estou depositando o soro, mas eu já vou promover a sua distribuição logo após, quando eu aplicar o ultrassom para fazer essa cavitação. Então, pode fazer a prega. Eu até faço a prega. O ângulo eu prefiro 45 graus, mas como você vai fazer a prega, aquela prega de tecido adiposo, que é uma prega com 2 dedos, né, esse tipo de prega aqui, você pode fazer 90 graus também, né? Faz a prega para aplicar, coloca toda a agulha e injeta. Só toma cuidado, se o cliente, inclusive estava aqui alguém falando de dor e tudo mais, se você aprofundar muito a agulha e atingir o músculo, a pessoa vai sentir mais dor do que normalmente ela sentiria se fosse só no tecido adiposo. A Lívia está perguntando aqui, é possível tratar a gordura da região glútea com hidrolipoclasia? Lívia, é assim, bom, qual que é a nossa referência? Eu falei aqui, até vou responder o que a Sabrina está perguntando aqui no YouTube, é assim, a hidrolipoclasia funciona bem nos culotes? Funciona, desde que eu consiga fazer a prega de gordura, tá? Então, se eu tiver ali uma prega de gordura bacana, fica legal. No glúteo, se eu conseguir fazer uma prega de gordura, é legal também. Mas o que acontece muito no glúteo? No glúteo e no culote, a gente observa muita, mas muita mesmo, celulite. Talvez o tratamento mais adequado seria um tratamento de celulite, não hidrolipoclasia. Porque a celulite a gente tem um processo inflamatório, a gente tem gordura localizada somada à retenção de líquidos. Então, muito provável que na grande maioria das vezes eu vou ter mais resultado se eu fizer uma mesoterapia direcionada para celulite, com bastante venotrófico e lipolíticos e eutróficos para reduzir ou prevenir uma possível flacidez, é mais indicado. Eu não faria, Lívia, no glúteo hidrolipoclasia, né? Culote já fiz, culote dá um resultado bacana, mas eu preciso ter aquela condição de colocar o adipômetro e o adipômetro reproduzir lá os 3 centímetros de prega de gordura. Deixa eu ver aqui. Felícia Almagro, Felícia de Lisboa. Você está falando de Lisboa, Portugal? É isso, Felícia? Tem um público aí em Portugal, é bacana isso. Deixa eu ver. As pessoas estão falando aqui. Se pode associar Carbox? Tem sim, tem um método, Ana Cláudia, tem um método específico que eu esqueci o nome agora, hidrocarbo. É um método licenciado que as pessoas associam a hidrolipoclasia com a carboxterapia. A pessoa fala de muito resultado, eu só acho um procedimento muito demorado, muito longo. Às vezes a pessoa passa 2, 3 horas fazendo a sessão e é um fator complicador para mim. Por exemplo, uma hidrolipoclasia convencional aqui, eu vou gastar de meia hora a 40 minutos.
Aí o pessoal fica viajando aqui, olha, professor, eu posso fazer hidrolipo em braços bem gordinhos? Olha, a referência é sempre aquela que eu te dou. Você vai ter que ter uma prega de gordura acima de 3 centímetros e tomar cuidado com a flacidez. No braço pode ser feito? Se você fizer a prega, conseguir encontrar 3 centímetros, ok, mas nunca coloque uma quantidade grande. Comece com meio ml, vá até 1 ml no máximo para trabalhar essa região. E assim, com cautela, tá bom? Alguém me perguntou aqui, qual era o preço de um tratamento de hidrolipoclasia. Uma hidrolipoclasia ela pode variar de 150 a 200 reais a sessão. Então esse é um bom preço, com uma boa margem, tanto 150 quanto 200. Trabalhar o meio termo disso é bastante interessante. É doloroso esse procedimento? Não, Suelen. A Suelen está me perguntando aqui. Eu não considero, desde que você tenha prega de gordura necessária, no mínimo de 3 centímetros. No braço deve ter uns 8, tá brincando, né? Tudo bem. Legal. Então, olha só, pessoal. Então, Bela Derme está falando, responde o meu professor. O que você quer saber, moça? Não vi aqui a sua pergunta. Pergunta de novo aqui, que já não achei aqui no meio de tudo aqui. Marta, boa noite. Responde o meu. Doutora Michele, atividade física logo após o procedimento e a drenagem 48 horas após, é exatamente isso. Deixa eu ver a Juliana Barroso, tudo bem, Juliana? Meu ultrassom tem potência máxima de 21 kW. Bom, de 21 watts. Dá uma olhadinha no seu manual. Acho que é Monique, né? Monique Alves. Dá uma olhadinha no seu manual para ver qual que é a referência. Vou te explicar aqui por que a gente tem que usar 3 MHz e não 1 MHz. Quando eu trabalho com 3 MHz, eu consigo atingir com o ultrassom até o tecido subcutâneo, até a hipoderme. Quando eu uso o ultrassom de 1 MHz, ele já passa do tecido subcutâneo e ele pode atingir órgãos mais profundos. Então eles são mais indicados para procedimentos de tratamento de dor, de tratamentos fisiológicos e inflamatórios do que para tratamentos estéticos. Então só vale essa dica, tá bom? Posso usar de 1 MHz para fazer? Não, você tem que usar de 3 MHz. Tá trabalhando, a Cris está trabalhando aqui de olho no processo. Avisa o pessoal do YouTube, Facebook, se quiser ir pro Instagram, que tá travando no YouTube. Pessoal do YouTube e Facebook, o Ítalo tá me falando aqui que tá travando. Então se vocês quiserem ir pro Instagram, a transmissão tá melhor, tá? Tô vendo aqui que tem 27, 28 pessoas aqui. Se tiver com... ou mais, né? Tem mais. Tem quase 40. Se vocês quiserem migrar para o Instagram também vai ser bem feito. Professor, quanto eu devo cobrar por sessão? Já falei, Rita. Eu acho que você estava aqui e ouviu. Se não ouviu, você me fala que eu respondo de novo. Olha só essa pergunta que interessante. Espaço Vidas pode ser feito com ultrassom de cabeçote pequeno? Pode, mas a questão é que você vai ter que trabalhar mais a sua mão, porque você vai precisar varrer aquela estrutura. Olha só o que a Gabriela perguntou aqui. Lactante pode fazer esse procedimento? Nenhum procedimento estético é indicado para lactantes, a não ser que o médico tenha interesse naquele procedimento por algum motivo.
mas simplesmente pela estética, não. A Nath está perguntando assim: você associa algum cosmético no pós? Pode ser associado, sim, principalmente aqueles cosméticos que trabalham a flacidez e a tenuidade do corpo.